Olá, pessoal. Então agora a gente vai falar sobre a terapêutica farmacológica da asma. Então, iniciando aqui com alguns aspectos gerais para a gente poder entender, tá? A definição de asma. O que é asma? Ela é uma síndrome clínica caracterizada por obstrução das vias aéreas, resposta broncoconstritora exagerada e inflamação das vias aéreas. Ela é dividida em alguns fenótipos e subfenótipos. Ela é caracterizada como uma inflamação crônica, porque ela causa o remodelamento das vias aéreas. Sobre as histórias de sintomas, a asma ela pode apresentar sibilos, dispneia, opressão torácica, retroesternal e tosse, podendo variar com o tempo e intensidade. Os exames diagnósticos para a gente fazer o diagnóstico da alma contam com espirometria, pico de fluxo seriado, teste de broncoprovocação, teste de exercício e IgE total subespecífico. O controle da asma, a gente utiliza muito dois scores, que é o GINA e o ACT aqui no Brasil. Então aqui para vocês eu estou trazendo um exemplo do GINA, onde ele pergunta nas 4 últimas semanas caso o paciente tenha uma resposta positiva para esses pontos. E ela vai estratificar o paciente como uma asma controlada, uma asma parcialmente controlada ou uma asma não controlada. Falando um pouco agora, aqui vocês vão ver um resuminho dos aspectos gerais, caso vocês tenham interesse, um QR Code. Agora falando um pouco mais sobre o tratamento farmacológico, existem diversas classes de medicamentos que são utilizadas no controle da asma, no tratamento, como os corticosteroides inalados, os beta-agonistas de ação prolongada, os famosos LABAs, os beta-agonistas de ação curta, os SABAs, antagonistas muscarínicos de ação prolongada, os LAMAs, antagonistas de receptores de leucotrienos e os corticosteroides orais. Agora falando um pouquinho sobre cada medicamento, começando com corticosteroides inalados. Como que eles atuam? Eles atuam reduzindo a inflamação das vias aéreas, o que é essencial para prevenir exacerbações da asma. Agora falando aqui um pouco do beta-agonista de ação prolongada, o LABA, eles são usados para manter as vias aéreas abertas ao longo do tempo, proporcionando alívio prolongado dos sintomas da asma. Agora falando um pouco sobre os SABAs, os beta-agonistas de curta duração, eles são medicamentos de resgate, usado para o alívio rápido dos sintomas agudos da asma, como falta de ar e chiado. No entanto, o uso isolado do SABA, sem os corticosteroides inalados, ele não é recomendado pelo GINA, pois está associado a um aumento de risco de exacerbações graves e morte relacionadas à asma. Agora falando um pouquinho dos LAMAs, tá? Os LAMAs eles ajudam a relaxar os músculos das vias aéreas e reduzir dessa maneira a produção de muco, sendo úteis em casos de asma grave ou de difícil controle. Eles são frequentemente adicionados ao tratamento quando os pacientes não respondem adequadamente aos corticosteroides inalatórios associados ao LABA. Agora falando um pouco dos antagonistas dos receptores de leucotrieno, eles bloqueiam a ação dos leucotrienos, que é uma substância que causa inflamação e contração das vias aéreas. Ele é uma opção adicional ou alternativa aos corticosteroides inalatórios, especialmente em pacientes com dificuldades no uso de inaladores. Agora, para finalizar, os corticosteroides orais, eles são usados para o tratamento a curto prazo de exacerbações graves de asma, reduzindo rapidamente a inflamação. Aqui a gente separou um QR Code com um resumo dos medicamentos ali. Para a parte farmacológica do tratamento da asma, o GINA, que é a diretriz global para o tratamento de asma, preconiza 2 ações nesse tratamento, que é a recuperação das crises asmáticas e a desobstrução das vias aéreas, para melhorar o VF1. Então, é preconizado em steps, ou seja, cada paciente, de acordo com a gravidade, vai receber um tratamento e quando ela vai se agravando, vai evoluindo nessa terapia. Então, o STEP 1 e 2 consiste no corticoide inalatório formoterol de alívio, somente quando necessário, de baixa dose, e para resgate também. STEP 3, uma baixa dose de manutenção e a terapia de alívio com corticoide inalatório formoterol. No STEP 4, uma dose média de manutenção e terapia de alívio com corticoide inalatório formoterol também. Para todos esses steps, uma baixa dose de corticoide inalatório formoterol de resgate, quando o paciente tiver uma crise asmática. E passando para o step 5, daí você tem que pensar em encaminhar para avaliação de um especialista, fazer a fenotipagem do paciente, adicionar um tratamento para asma grave, pensar em entrar com LAMA, imunobiológico, tudo isso entra dentro desse tratamento. Importante relembrar que sempre é necessário verificar se há uma boa adesão do paciente ao STEP antes de evoluir no tratamento, e o uso de LABA é melhor do que o de SABA para a terapia de asma. Então, alguns medicamentos que podem ser usados é o budesonide formoterol, o black-clometazona de propionato formoterol, outras combinações também de corticoide inalatório LABA também podem ser usadas. A dose deve ser ajustada de acordo com o step que o paciente está e a idade dele, então varia para paciente pediátrico para o adulto. E os
dispositivos inalatórios possuem diferentes doses, então deve-se fazer uma adequação em relação a isso também. Passando por uma terapia alternativa, você tem que pensar quando recomendar. Quando a asma do paciente está estável, com boa adesão ao tratamento e sem as exacerbações, ou se há alguma impossibilidade de realizar a terapia preferencial, seja por razões financeiras ou outras mais. Então, essa terapia alternativa consiste no seguinte: Step 1, corticoide inalatório quando usar o SABA. Step 2, corticoide inalatório de baixa dose para manutenção. Step 3, corticoide inalatório LABA de baixa dose para manutenção. Step 4, corticoide inalatório LABA de média dose para manutenção. Step 5, um Step 4 associado a um LAMA ou imunobiológico, considerar um corticoide inalatório LABA de alta dose, sendo para todos esses steps o resgate é feito com SABA ou corticoide inalatório SABA de resgate. E essas foram as nossas referências. Obrigado.